Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, o nosso programa quinzenal com participação de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Hoje vamos falar sobre o marco legal das startups e os destaques da lei que os contadores precisam saber. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. As startups fazem parte de uma área de negócios que mais recebe aporte no país. Em 2 de julho deste ano, o governo federal sancionou o Marco Legal das Startups e Empreendedorismo Inovador com o objetivo de modernizar o ambiente de negócios brasileiros. A medida simplifica a criação de empresas, estimula o investimento em inovação e incentiva a pesquisa e o desenvolvimento. Diante disso, os contadores precisam ficar atentos às mudanças que a lei propõe para esses negócios, já que eles precisam de tratamento diferenciado, pois contam com um modelo de negócio completamente diferente dos tradicionais. Para esclarecer todos os pontos que o Marco Legal das Startups estabeleceu e o que pode ser uma oportunidade para a atuação dos contadores no segmento, nós recebemos no Notícia em Detalhe de hoje o Haroldo Santos Filho, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Haroldo, seja bem-vindo. Ananda, eu que agradeço a oportunidade. Haroldo, e o que o Marco Legal das Startups definiu sobre esse modelo de negócio? O que é uma startup? Pois é, você já disse bem, a grande confusão que existia, e ainda vai continuar existindo por um tempo, é a definição do que seria um modelo de negócio caracterizado como startup, né? Mas como é um setor na economia mundial, e brasileira não é diferente, que está em crescimento, um franco crescimento, absurdo crescimento, né? A legislação ela sempre vem depois dos fenômenos econômicos, dos fenômenos comerciais que acontecem, e no Brasil não está sendo diferente, como aconteceu em outros lugares do mundo. A legislação ela vem para tentar aperfeiçoar e cobrir, preencher essas lacunas das interpretações do que viria a ser uma startup. E agora sim tem uma definição clara com a Lei Complementar 182, né, de 6 de junho desse ano, de 2021, definindo o que é uma startup. Então, assim, startup, primeiramente, é um negócio que tem um modelo de negócio com algum tipo de inovação, lidando com tecnologia e precisa ter inovação no seu negócio, né? E aí você pode ter uma sociedade empresária, você pode ter uma sociedade anônima, você pode ter uma cooperativa. Existem vários tipos de empresas que podem se enquadrar como startups, né? Mas desde que elas tenham um CNPJ com idade igual ou inferior a 10 anos. Né? Esse é um dos pontos da definição. Um outro ponto da definição é que tenha essa empresa, se já é existente, ela, para se classificar como startup, ela precisa ter um faturamento do ano anterior, do exercício anterior, de até 16 milhões. Então, por exemplo, se ela não atuou no ano anterior, no exercício anterior inteiro, você vai fazer um prorata, você vai fazer uma proporcionalidade. 16 milhões seria para o ano inteiro, e quanto seria para o tempo que ela teve, para você saber se ela estaria enquadrada como startup. A ideia de colocar esse tipo de delimitador, viu, Ananda, é para poder dar efetivamente oportunidade para as empresas que estão iniciando ou aquelas que ainda não atingiram um patamar superior, que a gente chamaria no mundo das startups de scale-up, ou algo semelhante. São empresas que já se tracionaram e já estão na comparativa do foguetinho, já estão bastante acima da estratosfera, vamos dizer assim, fazendo essa comparação. Né? Então, assim, basicamente, em linhas gerais, o Marco Legal das Startups, dentre outras regulações, ela define o que é startup e cria ambientes propícios ao negócio inovador de uma startup, né? Que a gente chama de sandbox regulatórios. Esse sandbox é um nome bonitinho aí, mas fazendo uma
fazendo uma tradução ao pé da letra, significa que é uma caixa de areia. Para dizer que é um ambiente delimitado em que o empreendedor, aquele que é dono de uma startup, aquele que toca uma startup, pode fazer experimentações sem ter gravíssimas consequências no ambiente de negócio, porque todo mundo sabe que o risco de um ambiente de startups é um risco altíssimo. E por isso é que o governo está dando condições para que eles testem. Ninguém de sucesso, ninguém vai chegar a um unicórnio, né? O unicórnio nada mais é do que, no linguajar das startups, é aquela startup que se desenvolveu tanto que está valendo $1 bilhão, né? Então ninguém vai chegar ao ponto de ser considerado um unicórnio se tiver medo de errar, né? Se tem uma coisa que o empreendedor não pode ter, é medo de errar, né? Muito embora o erro no Brasil, ele é diferente, ele é encarado de forma um pouquinho diferente do que em outros lugares mais desenvolvidos e, consequentemente, que tem resultados melhores, né? O erro em outros lugares é parabenizado, as pessoas falam, às vezes quando a pessoa fala que faliu, isso é péssimo no Brasil por causa da nossa cultura e é muito bom em outros lugares. Então essa sandbox é exatamente para que essas ações possam estar delimitadas por um órgão regulador, para ninguém cair em alguma situação desagradável e fazer negócio com startup sem saber que ela é uma empresa de alto risco. Tá? Basicamente é isso, mas foi um avanço, de antemão te digo, foi um avanço muito grande para a economia do país, para o Brasil nessa área de startup. Okay? E sobre o registro de marca para startup, houve alguma simplificação, Haroldo? O registro de marca que é feito no Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, é um procedimento, por sua natureza, complexo. Né? Eu poderia dizer que os contadores, em geral, e os advogados, eu também sou advogado, e vejo muito de perto a dificuldade que é para se registrar. Eu acho que no mundo inteiro é assim, mas no Brasil, que tem uma cultura um pouco mais cartorial, é mais difícil ainda, tá? E a grande complexidade, ela se dá não só pelo preenchimento de requisitos, para você patentear, registrar uma marca, uma patente, uma ideia tecnológica, você tem essa dificuldade, mas também tem uma coisa que é importantíssima, é crucial no mundo das startups, que é a velocidade. Né? É um processo demorado, você registra, fica lá o registro, a gente chama de depósito, você tem lá a sua ideia depositada, mas você e outras pessoas que podem ter a mesma ideia vão fazer o mesmo, e quem chegou primeiro, óbvio que isso vai estar sujeito a um julgamento, mas quem chegou primeiro é que vai ter prioridade. E aí a startup, classificada pelo marco legal da startup, ela terá direito a uma prioridade. Não está extremamente bem definido isso no que diz respeito a algumas vantagens que o próprio INPI vai proporcionar por força dessa lei complementar, que é o marco legal das startups, mas uma coisa é certa, haverá uma prioridade temporal. Você vai ter prioridade de registro na frente de outras empresas maiores. Então, eu penso que isso é uma grande vantagem. Só complementando, hoje o mundo da startup, muitas pessoas pensam que tem uma startup e não tem uma startup. A verdade é essa, é uma empresa, pode ser altamente sofisticada, pode fazer negócio pela internet, que isso não é característica de uma startup necessariamente, mas a startup ela tem que ter um modelo de negócio que se caracterize como inovador, usando uma tecnologia, usando um produto proveniente de uma sacada eletrônica, por exemplo, mecânica, e isso precisa ser patenteado. O mundo das startups ele corre numa velocidade muito fora do mundo das empresas em geral. Então, uma vez até chegou um cliente para mim, considerou a empresa dele uma startup, era uma padaria. Na verdade, não é brincadeira, isso não é piada, mas é sério. E ele falou, queria que eu desse uma consultoria para ele, e ele imaginando que a padaria dele, por usar tecnologia, serviços de internet altamente sofisticados, de fato achava que era uma startup. Eu falei, olha, no meu humilde conceito, entendo que a sua padaria, por mais moderna que seja, não é uma startup.
Mas não é possível, eu uso tecnologia. Pois é, você usa, mas eu acho que para ser uma startup, talvez tivesse que ser uma invenção do tipo assim, o seu cliente aperta um botão e o pão se materializa na frente dele numa maquininha que você inventou, e aí terá que patentear essa maquininha, né? E aí eu fiz essa brincadeira, ele saiu decepcionado, mas eu estou dando esse exemplo para dizer que é muito comum no mundo das startups a necessidade de patente, né? Porque se você não fizer isso, necessariamente alguém vai fazer, às vezes com a sua própria ideia. Por isso que é importantíssimo você ter um tratamento diferenciado no INPI e em outros órgãos reguladores que possam assegurar a propriedade intelectual das suas ideias no mundo das startups, ok? Haroldo, e a figura do investidor anjo e sócio se confundia bastante, né? Como que ficou essa situação? Houve alguma definição sobre isso? Sim, houve uma definição, importantíssima definição, muito bem lembrado. O investidor anjo, o que acontecia antes? A pessoa tinha interesse em entrar nesse mundo das startups como investidor, né? Ocorre que o mundo das startups é de 5 a 10%, pelo menos essa é uma média. Claro que você pode ter condições de ambiência que proporcione um sucesso maior no mundo das startups. Ocorre que normalmente é de 5 a 10% percentual de sucesso. Então você que está investindo numa startup, você tem que saber, ter certeza absoluta que você está entrando num ambiente de altíssimo risco. E por isso o tratamento não pode ser como é dado para uma empresa de comércio, para uma indústria comum, para uma padaria, né? Você tem que ter um tratamento absolutamente diferenciado, né? E é por isso que o investidor anjo, antigamente, ele entrava na sociedade. Só que se a empresa não desse certo, se o mercado não entendesse como uma ideia inovadora suficientemente para ele acreditar nela e botar dinheiro nela, a empresa quebrava. Né? É assim que as empresas quebram em geral, né? Porque o produto dela, o produto principal, principalmente, não é um produto aceito pelo mercado. Né? E é por isso que a startup tem que ter velocidade para ir mudando, eles vão pivotando as ideias até chegar num produto que o mercado fala assim, opa, agora o produto está legal. Só que às vezes não dá tempo e quebra. E quando quebra, o investidor, muitas vezes desavisado e não estava muito bem informado, por profissionais que conhecem o ramo, eles entravam também no passivo dessas empresas, passivos trabalhistas. Vocês sabem bem que a regulação trabalhista no Brasil é uma regulação bastante rigorosa, né? E que muitas vezes desconsidera a personalidade jurídica, entra nos bens dos próprios sócios, e isso era péssimo para o ambiente de startups. Por quê? Na verdade, Ananda, o que acontece? O investidor, ele quer o bônus de ser sócio de uma startup, ele não quer o ônus. Né? Se der certo, depois ele vai lá e converte aquilo ali em ações da ação. Opa, vai virar um unicórnio? Ótimo, então aquilo que eu investi eu quero que converta. Se não, eu não sou sócio. Então, essa figura de contrato do investidor anjo é algo que está muito bem definido agora pelo marco legal das startups. Então, eu posso ser um investidor sem que necessariamente seja sócio num primeiro momento. Eu posso dizer, eu quero a preferência da opção de ter as ações correspondentes ao que eu investi nessa startup. Mas se não der certo, eu simplesmente dou um tchau e só perco aquilo que eu investi, não perco nada além disso, não entra no meu patrimônio. Isso foi um avanço muito grande. Só a título de curiosidade, o investimento no Brasil, no mundo é uma coisa estratosférica, mas no Brasil o investimento é algo muito relevante. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 nós tivemos aí algo em torno de 3,5 bilhões de reais investidos em empresas caracterizadas como startups. 3,5 bilhões. Em 2021, veja bem, 2020 foi um ano da pandemia, hein? Ano inicial da pandemia. Em 2021, que é o ano que nós estamos, até maio de 2021, já havia sido empregado 2,3 bilhões, cerca de 70% de tudo que já foi investido em startup em 2020. Isso é importante dizer que é um mercado altamente crescente. E se não há uma regulação para aquele que é o primeiro, principalmente o primeiro investidor, que é o investidor anjo, né? O nome é sugestivo, mas é por isso mesmo, todo mundo que tem uma ideia nem sempre tem o dinheiro, e esse investidor faz o papel de anjo mesmo
ajudando essas empresas a se desenvolverem. Então foi importantíssimo esse trabalho do marco legal, daqueles profissionais que ajudaram o legislador a fazer isso. Veio em ótima hora. Haroldo, e as licitações com o governo se tornaram mais possíveis para esse modelo de negócio? O que o marco definiu sobre essa relação com o governo? Olha, os governos em geral, Ananda, têm muito dinheiro no mundo inteiro, né? Eles têm muito dinheiro. E esse dinheiro nunca escoava para para o colo, no melhor sentido da palavra, das startups, porque o nível de exigência licitatório era um nível era impraticável para uma empresa que estava iniciando, era impraticável para uma empresa que tem um risco altíssimo, que está num ambiente atípico, né, da economia, que são as startups. Então elas não ganhavam nunca. Ocorre que quando há uma exigência governamental de uma ideia, de uma inovação, de uma sacada tecnológica, não é a empresa grandona, vamos dizer assim, lenta, que vai dar essa solução. É a startup que vai dar essa solução. E elas nunca eram chamadas, porque elas sempre perderiam o processo licitatório. Com isso, o que se fez? Se criou um contrato próprio com governos, né? Então, assim, essa lei complementar 182, que é o marco legal, vai entrar em vigor em 2 de setembro, tá? E aí as empresas já estão se preparando, porque a partir de agora elas poderão sim participar de processos licitatórios com um contrato específico, com exigências específicas. Ninguém vai exigir mundos e fundos de uma startup que é uma empresa, muitas vezes, iniciou no fundo de um quintal, né? Como as grandes empresas hoje da Nasdaq, muitas delas, norte-americana, muitas delas se iniciaram no fundo de quintal. Você não pode fazer o mesmo tratamento considerando esse início delas, que são empresas pequenas, mas que com potencial de desenvolver tecnologias altíssimo. Então, assim, hoje, cada contrato desse diferenciado com startups, eles podem valer até 1,6 milhão de reais, ok? 1,6 para cada contrato desse. Esse é um contrato, pode ser de 12 meses, renovável por mais 12 meses, e o nível de exigência é tão simplificado, para você ter uma ideia. É claro que eu estou simplificando mais ainda, porque eu não sei o nível do nosso público de conhecimento nesse tema, mas para deixar esse sabor aí, para as pessoas pesquisarem um pouco mais. Inclusive eu me coloco à disposição para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Eu faço isso porque eu sou um entusiasta dessa área realmente. Para você ter uma ideia, o nível de simplificação é tal que o governo ou o ente público que está pensando em contratar uma solução de uma startup, uma solução tecnológica, eles bastam dizer qual é o problema deles, o problema entre aspas, e a startup vai dizer na proposta como é que será a solução, mesmo sem ela existir ainda, né? Isso é que é o bacana. Na startup, as pessoas vendem o que não tem. Isso há um tempo atrás, né? Eu lembro meu pai, meus avós comentando, né? Pô, vender o que não tem é picaretagem, né? Mas só que na startup não. Você vende o que não tem, porque se muitas vezes o mercado disser não, seu produto, lamento dizer, ele só faz sucesso na sua cabeça, o mercado não absorve a ideia do seu produto, você não precisa desenvolver ele, né? Essa é a ideia da startup. É um mundo completamente diferente, tá? Mas é bem legal isso que aconteceu, porque esse dinheiro que poderia já há muito tempo e por questões burocráticas não ia para as startups, vai poder ir agora, e ninguém melhor do que as startups para poder conseguirem entregar aos governos, aos entes públicos, tecnologias, soluções muitas vezes inteligentíssimas e muito baratas comparado com as grandes do mercado. Muita gente não gostou, mas eu tenho certeza que todos que giram em torno da economia das startups gostou muito dessa decisão do legislador. Haroldo, e o universo das startups pode ser uma oportunidade promissora para os contadores? Todo negócio novo é uma oportunidade para os contadores, não só para os contadores, como para os advogados, como para outros profissionais que prestem serviços de assessoramento a esse mundo.
As startups, eu acabei de dizer a quantidade de dinheiro que está sendo direcionada para as startups. Então, só em função desse movimento da economia, tá? É algo importantíssimo você considerar. Eu vou dizer uma outra coisa que é muito importante. O marco legal das startups, eles direcionaram uma facilidade para que fundos que tenham na sua composição, fundo financeiro, tem na sua composição a necessidade de investir, digamos, 5% de todo o dinheiro do fundo em tecnologia, em empresas de inovação, em ideias inovadoras. Agora, o marco legal da startup diz o seguinte: se essa empresa é classificada como startup, ela pode receber investimento dos fundos. Então, repara bem, os governos, entes públicos poderão contratar startups com dinheiro bastante significativo para isso. Os fundos e as agências reguladoras que precisam comprovar investimento em tecnologia poderão investir em startups. Ora, por que esse não seria um mercado absolutamente promissor para o profissional de contabilidade, né? É altamente promissor, só que o contador, ele precisa saber o seguinte: se ele tiver ainda voltado para as questões que estão relacionadas estritamente às exigências fiscais, ele vai ter uma chance muito remota de ser contratado, né? O ambiente de negócio, o ambiente físico, tá? Aí eu estou entrando já numa outra seara. O ambiente físico desse contador, a forma como ele fala, a forma como ele se veste, se ele conhece, se você fala para ele sandbox e aparece aquele monte de interrogaçãozinha na cabeça dele, esse profissional, ele naturalmente não será escolhido, tá? E eu estou falando isso porque reconheço que as pessoas não nascem sabendo, não são obrigadas a conhecer, mas uma vez identificado um nicho, eles precisam se aprofundar naquilo, né? Essa é a grande ideia. E para que ele tenha realmente chance nesse mundo, que é um mundo que tem dinheiro sobrando, por incrível que pareça, principalmente, não é a startup que está começando, tá? Mas a startup que começou a tracionar, muita gente está de olho nela e vai entrar dinheiro, e você precisa ser um contador, volta a falar, que não tenha só que falar para o empreendedor quanto ele tem de pagar de tributo. Você tem que dizer para ele o que é que ele precisa fazer para ser mais eficaz. Você precisa ser um parceiro efetivo na gestão. E isso não é da boca para fora, não. Isso não é simplesmente falar, eu acredito em você. Não, existem técnicas para isso e você precisa estudar essas técnicas, você, profissional, que queira morder esse mercado, no melhor sentido da palavra, no sentido de se inserir, de se capacitar para poder ser merecedor desse mercado que é tão importante. Para vocês terem uma ideia, no Vale do Silício, onde quase tudo começou no mundo das startups, né, nos Estados Unidos, muitos profissionais da advocacia, existem diversos tipos de contratos que o advogado precisa ter conhecimento e o contador também precisa ter conhecimento, porque ele precisa saber como ele lança aquilo na contabilidade, né? É uma contabilidade que é regulada pelos órgãos reguladores, pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o editor das normas contábeis brasileiras, mas existem peculiaridades que não podem ser aplicadas a startup, que são aplicadas normalmente no mercado comum, né? E esse conhecimento, esse nível de conhecimento, é preciso que o contador tenha, porque... E aí, falando do Vale do Silício, o que acontece? Vários profissionais não tinham como ser remunerados num primeiro momento, né? E aí o empreendedor local de lá, né, eu fico imaginando, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, minha ideia é essa, eu vou fazer um carro que funciona a bateria assim assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que eu preciso de assessoramento agora. E começar errado no mundo das startups é a pior coisa que você pode fazer, você como empreendedor. É a pior coisa, você tem que começar muito bem assessorado. Você não tem dinheiro para pagar no primeiro momento? Ok, oferece opções de compra das suas cotas societárias, né? Faça com que esse profissional possa se transformar, quem sabe, o preço dele era 100, ele recebe 20 e 80 se transforma, por exemplo, em opções de compra como investidor anjo. Sabe o que aconteceu? Vários profissionais do Vale do Silício estão hoje milionários e aposentados
porque as empresas que eles fizeram negócio foram Facebook, foram Google, foram tantas outras, e tem outras que não são tão famosas assim, mas que proporcionaram independência financeira para esses profissionais. Então, até uma questão de ser visionário, eu penso que sim, é uma grande oportunidade o mundo das startups para o profissional de contabilidade. Haroldo, então deixe algumas dicas para os contadores que querem começar nesse universo das startups, o que eles precisam fazer, qual é o seu conselho? Bom, eu já falei algumas coisas aí ao longo da minha fala, mas é importante a gente poder falar algumas dicas de forma pontual. A primeira coisa é assim, eu volto a dizer, as pessoas não precisam estar sabendo tudo sobre o ramo, mas a partir do momento que elas querem se dedicar e se tornarem especialistas, né, é importante dizer que é muito raro alguém nascer especialista, né? Eu acabei de concluir, fui para o mercado especialista. Não, as pessoas normalmente são generalistas e depois é que elas escolhem aquilo que elas vão gostando mais e, consequentemente, passam a estudar mais sobre aquilo. Então, a dica número 1, estude mais sobre startups. Né? E outra, não há como você ser um especialista em startup, e aí essa é a dica de ouro, tá? Não há como você ser especialista em startup, profissional de contabilidade, especialista em startup, se você só estuda contabilidade. Mesmo que essa contabilidade seja de startup. Você precisa estudar direito, você precisa estudar mercado de startup, você precisa estudar notícias de startup. Porque se você na frente do empreendedor que é seu contratante, falar somente de ativo e passivo, falar somente de just in time, falar do estoque, como é que funciona, como é que vai funcionar a contratação, assim assado, sem que você demonstre conhecimento e inserção nesse mundo, você vai, querendo ou não querendo, pode parecer até preconceituoso da minha parte, mas eu trago uma experiência de mercado muito grande e posso te assegurar, as pessoas não vão identificar em você um parceiro capacitado e com competência para falar a mesma linguagem dele. Então é preciso, por exemplo, hoje no mundo da internet, viu, Ananda, com as redes sociais, a gente consegue perfeitamente falar com quase todo mundo. Então você precisa assinar canais que falam sobre startups, você precisa fazer contato com profissionais de contabilidade, de direito, de outras áreas, pedir dicas, não há mal nenhum em fazer isso, em pedir dicas, porque muitas vezes pessoas que me pediam dicas, eu fui dar uma estudadinha, porque a dica foi uma dica que foi pedida um pouquinho mais de musculatura, não era uma coisa simples, e eu aprendi. Então, quando você pede dica a alguém, você também, se o profissional for um profissional que tenha grandeza dentro dele, queira o melhor para a profissão, como é o nosso caso, né, a pessoa vai adorar poder ajudar outros profissionais. Né? O mercado é extremamente expansivo e essa bobagem de dizer que o colega meu que me pede dica é um concorrente, isso é uma bobagem. O mundo das startups é um mundo de extrema abundância. Se você estiver trabalhando com o mundo de escassez, já começou errado, muda o mindset, porque não é esse o mindset que vai te levar ao sucesso. Então, basicamente, a principal dica é, primeiro, se prepare tecnicamente para oferecer o melhor que há. Existem vários benefícios fiscais, cada estado tem o seu, o país também tem, a União tem os seus benefícios fiscais, que são direcionados às startups especificamente. Conhecer o marco legal e as legislações correlatas à startup é fundamental. Conhecer como faz contabilidade, as características do negócio de startup, para você dar dicas gerenciais que sejam realmente, pegue na veia daquele que trabalha com startup, é fundamental. Tá? Essas são dicas de ouro que vão fazer com que aquele que realmente tem interesse, eles vão estudar um pouco mais e entrar nesse mundo diariamente. Então, ao invés de estar vendo, às vezes, piadinha na rede social, que são aqueles filminhos, talvez ele vá usar melhor o tempo dele, se ele tem desejo de ser um especialista, seguir pessoas que falam especificamente sobre o mundo das startups e como que ele pode vivenciar o seu dia a dia nesse mundo. Com isso, ele vai ser aceito e vai ser buscado pelo mundo, pela economia regente das startups do país. Haroldo, muito obrigada pela participação no programa de hoje e por trazer os pontos do marco legal das startups
para os contadores como uma oportunidade de atuação? Eu que agradeço, um prazer meu. Podem fazer perguntas se você puder deixar algum contato meu aí, tá bom? Vai ser um prazer responder e continuar essa conversa com aqueles que possam se interessar por esse assunto, tá bom? Um grande abraço e eu estou aqui para próximas vezes, se precisarem da nossa ajuda. Um abraço. Obrigado. Reforçando então que atuar com startups pode ser uma ótima opção para você, que é contador, mas é preciso estar sempre buscando atualização e acompanhar as novidades do segmento. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje, e se você tem algum assunto que gostaria de ver aqui, envie para a gente pelos comentários desse vídeo. Nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro das novidades do universo contábil. Até mais!